Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Bruno Marcelo, diretamente do canal Caveira na Política. Hoje eu trago para vocês a primeira videoaula de muitas que nós faremos sobre um conteúdo específico, né? Da prova do IBGE, que vai ser realizado pela banca FGV e que acontecerá em meados de abril. Eu espero que vocês entendam, espero que possa ser proveitoso para vocês essa aula. Já digo logo de cara, eu não sou professor, sou graduando em Tecnologia de Engenharia e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o intuito de fazer esse vídeo é colaborar, né? Tem poucas videoaulas, pouco material sobre esse tema, que é a história do IBGE, um tema específico que vai ser cobrado pela banca. Então, sem muito delonga, para a gente começar, sem perder tempo, espero que vocês aproveitem. Se vocês gostarem, dê um like, dúvidas, críticas, comentem aí, espero que vocês gostem. É um trabalho que a gente faz gratuitamente e com o único intuito de ajudar e divulgar a informação, tá ok? Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe que é IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Mas para a gente poder entender como que funciona esse negócio de estatística, né? Em relação à população, o princípio de contagem, né? Esse tipo de levantamento já existe há muito tempo. Existem dados de antes de Cristo, né? Até na própria Bíblia tem dados lá que falam que reis e imperadores contavam, né? Na sua grande maioria a população masculina, né? Por quê? A guerra naquela época ela era de forma frequente, né? Era como se fosse tradição. Então os povos viviam em guerra. Então era necessário que os reis e imperadores, governadores das províncias fizessem a contagem, né? Dos humanos masculinos, né? Que iriam para batalhas, né? Então eles tinham esses dados em mãos, então eles saberiam a quantidade de seus exércitos, né? A quantidade de homens que poderiam contar para as batalhas. Então isso não é um negócio novo, né? Contagem, censo, isso já é bem antigo, né? É lógico que ao longo dos séculos foi se aprimorando, né? Até com a própria evolução da humanidade. Então, agora para a gente entender direitinho no nosso contexto aqui no Brasil, né, a gente tem que começar analisando do segundo reinado, né, do segundo império do Brasil, que era governado pelo imperador Dom Pedro II, né. Então, em 1871 foi onde surgiu o Departamento Geral de Estatística, também conhecido pela sigla DGE. Esse departamento, né, ele tinha levantar dados populacionais do Brasil da época, né? Então, para a gente entender um pouco do contexto, como a gente está vendo aqui, ele estava subordinado ao secretário e ministro de Estado de Negócios do Império, né? Então, como a gente pode ver, ele estava num ministério que era estritamente a intenção de negócio, né? Então era uma coisa meio que específico para um determinado fim, né? Acontece que em 1872 acontece o primeiro recenseamento no Brasil, né? Isso é importante a gente saber. Mais importante a gente saber ainda é que logo quando foi proclamada a República, 1889, esse Departamento Geral de Estatística, o DGE,
ele sofreu uma reorganização ampla, né, que ampliou a sua área de atuação. Então, ao invés dele somente contar a população, né, dele somente contar o número de cidades, por exemplo, ele passou também a pegar dados de estabelecimentos civis, né, como cartório, por exemplo. Então, agora o Departamento Geral de Estatística, DGE, ele colhia dados de nascimentos, casamentos, óbitos, né? Então, quer dizer que ficou mais completo, os seus dados demográficos começaram a se aperfeiçoar, né? Próximo passo, importante a gente saber também que foram realizados 3 censos, né, entre 1890, 1900 e 1920. Então, a gente tem que ficar esperto. O censo ele era realizado de 10 em 10 anos, mas por motivos diversos, em 1910 e 1930, não teve censo, nem contagem. Então, a gente fica esperto aí com pergunta de prova, certo? Esse órgão, DGE, ele foi extinto logo após a Revolução de 30. Por algum motivo, esse órgão deixou de existir após a Revolução de 1930. Bom, agora vamos falar de uma figura importante que apareceu na década de 30, aí no governo Getúlio Vargas, né? Esse senhor aqui, gravem bem esse nome, Mário Augusto Teixeira de Freitas, um pensador ilustre e visionário de sua época, entendeu? Homem competente na área de estatística, que desempenhou um excelente trabalho atuando em Minas Gerais, tanto que foi convidado a trabalhar junto ao Departamento de Estatística dos Ministérios da Presidência da República da época. Então, ele, como o DGE tinha sido extinta, provavelmente, não, com certeza, ficou um pouco desmantelada essa questão de estatística, de coordenação, né, de atuação. Então, acho que cada órgão tinha o seu, cada ministério tinha a sua, era uma coisa meio confusa. Então, ele percebeu isso. E aí ele sentiu a necessidade de ter um órgão especializado nessa área para fazer articulações e coordenar pesquisas na área de estatística. Então ele, junto com alguns outros homens ilustres do governo, que tinham influência junto ao presidente Getúlio Vargas, né, convenceram o atual presidente a criar um órgão, né, com essa finalidade, com a finalidade de pesquisas estatísticas, né? Então, através do decreto 24.609 de 6 de julho de 1934, foi criado o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística, né, que tinha a finalidade de articular e cooperar com os ministérios e a administração da República, né? E também com iniciativa privada, né, com levantamento, execução, auxílio técnico, enfim, diretamente ligado a dados estatísticos nacionais, né? Isso fica bem claro aqui. Porém, o Instituto foi devidamente instalado, né, só foi devidamente instalado 2 anos depois, né, em 1936, e logo também já trocou de nome. Posteriormente, né, foi denominado Conselho Nacional de Estatística, ou CNE, como vocês preferirem aí. Com a resolução do CNE, né, a resolução número 18, cogitou-se então, né, o pessoal já começou a pensar na área geográfica também, né, que já se falou na criação do CBG, que é o Conselho Brasileiro de Geografia, né, como núcleo central. Veja bem, ele não era o principal, o CBG, ele não tornou-se o principal, ele era um núcleo, né, esse órgão era um núcleo que foi incorporado ao CNE,
Então o Conselho Brasileiro de Geografia é um núcleo que deveria ser incorporado ao CNE, e ele ficou com a parte das instituições, ele incorporou, né, todas as instituições geográficas do país, né? Aí sim, então, através do decreto 1527, de 24 de março de 37, né, foi criado o Conselho Brasileiro de Geografia, né, que logo foi integrado ao CNE, como eu já falei anteriormente, né, sob a mesma presidência. Então, o presidente do CNE, o CBG respondia diretamente à presidência do CNE. Como eu disse, ele não era mais importante que o CNE, ele era um órgão, um núcleo integrado ao CNE, né. Daí então, devido a essa integração, essa junção de dados geográficos com dados estatísticos, demográficos, né, aconteceu a expansão do CNE. Essa expansão fez com que o CNE tornasse um órgão mais amplo, que abrangia, tomou proporções que abrangia todo o território nacional na área de geografia e demografia. Então, ele tornou-se muito mais importante, né? Aí cogitou-se e sugeriu-se um novo nome para o órgão, né? Essa nova denominação chegou com o decreto 218, gravem bem isso, decreto 218 de 26 de janeiro de 1938, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, né? Aí então foi criado o que hoje é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, recapitulando, decreto 218 de 26 de janeiro de 38, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, criou-se o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ao qual os senhores farão parte. Resumindo, o IBGE hoje ele identifica, mapeia, faz uma análise territorial, contagem populacional e demonstra a evolução da economia como um todo no país, certo? Mais para frente nós vamos ver detalhadamente isso aí, mas é basicamente isso. O IBGE identifica, mapeia, faz análise territorial, contagem populacional e mostra a evolução da economia, tá, pessoal? Em seus diversos aspectos, tá ok? Então a gente hoje vai ficando por aqui, eu vou terminar essa videoaula, não vou postar vídeos muito grandes, certo? Espero que vocês tenham gostado, revisem, dêem uma olhada, leiam a apostila que está disponibilizada, somem com esses dados, essas informações que vocês estão tendo, para vocês, com certeza vocês vão conseguir fazer uma boa prova com isso, certo, pessoal? Bom, por hoje é só, muito obrigado, não esqueçam do like aí, comentem, e fica aí o meu tchau, até mais.